Olá, boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso painel Direito, do nosso webinário 200 anos depois da Revolução. Quero agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez, sempre, né, aos bolsistas que botam a gente no ar, o Iago, a Fernanda, o Alexandre, o José Marcos e o Felipe. E nós estamos hoje, né, na nossa penúltima sessão. Hoje nós temos como conferencistas o professor Samuel Barbosa, da Universidade de São Paulo, da USP. A sua intervenção tem como título Indeterminação do Constitucionalismo Imperial Luso-Americano na crise de 1820 e 1822. Logo depois teremos o professor José Subtil, da Universidade Autônoma de Lisboa e do Instituto Observare, com a intervenção intitulada A Justiça no Primeiro Liberalismo. E, logo depois, fechando a primeira parte de intervenções, está o professor Gustavo Siqueira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a sua intervenção intitulada Uma História do Conceito de Constituição, a Revolução do Porto, 1820, e o constitucionalismo português visto pelo Brasil. Essas questões são bastante atuais, né? Hoje, como ontem, né, a história está sempre presente. Vamos debater, discutir conceitos como direito, né, cidadania, constitucionalismo e o próprio conceito de revolução, né, no caso de Portugal e essas reverberações no Brasil. Considerando essa passagem do século XVIII para o XIX, onde novos objetivos, novos olhares, né, as visões de mundo estavam sendo redefinidas, rediscutidas, e hoje nós vamos debater sobre isso. Então, para a gente começar já queria dar boa tarde, pessoal. Deixem seus comentários, né, no chat aqui, perguntas, comentários sobre as intervenções e sobre o tema. A gente está esperando você interagir com a gente. Então, para a gente começar, eu já vou chamar o professor Samuel Barbosa para se juntar. Olá, boa tarde, Cláudia. professor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Então, agora, passo a palavra para o professor Samuel Barbosa. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Agradeço a você, ao Subtil, aos demais organizadores, às alunas e alunos que estão possibilitando esse evento. Cumprimento ao Subtil, ao Gustavo e a você, né, que dividem a mesa comigo. A minha contribuição tenta explorar uma problemática bem específica. O nexo entre a crise político-institucional e a emergência do constitucionalismo luso-americano, luso-brasileiro, entre fins de 1820 e 1822. Então, é o nexo entre crise política e constitucionalismo. Não é nada trivial destacar essa problemática de modo enfático. É usual, ao menos para a historiografia constitucional, dar relevância para o constitucionalismo inaugurado com a Carta de 1824, quando muito para os debates da Constituinte do ano anterior. Considerando o tempo curto entre fins de 1820 e fins de 1822 como objeto de interesse exclusivo da história política. Além disso, no campo dos estudos sobre cultura política, o constitucionalismo aparece disperso em meio a outros objetos e problemáticas. Pesquisar a centralidade do constitucionalismo para compreender a crise política e depois a independência é um campo que já conta com alguns trabalhos de destaque, mas é ainda rico para ser explorado. O título da minha fala ressalta duas teses. A primeira é o que eu chamo de indeterminação do constitucionalismo. E a segunda é a do enquadramento imperial
da problemática que eu quero estudar. Por indeterminação, eu quero me referir, em primeiro lugar, aos diferentes sentidos de constituição. Mescla de experiências antigas e de expectativas novas. Também o fato que, ao se colocar a questão da constitucionalização do governo, abre-se oportunidade para experimentação de novos arranjos de instituições, com participação mais ampliada de atores, de estratos e regiões diferentes do Império. Esse vai ser um ponto importante para mim, né? Eu acho que o interesse de falar em Constituição e de constitucionalização nesse período é a contingência que introduz nas escolhas políticas, institucionais. Me parece que isso é o ponto interessante. Diferentemente de uma Constituição antiga, formada pela tradição, por costumes, a Constituição produto de decisão, de negociação, isso possibilita a contingência, né? Sobre o enquadramento, meu interesse é pensar o constitucionalismo não como uma difusão do centro, Lisboa, para a periferia americana. Afinal, a emergência do constitucionalismo se dá no quadro imperial. O constitucionalismo é acontecimento nas várias partes da monarquia, com ritmos diferenciados. E aí a questão da distância é um ponto importante no curso dos acontecimentos. Uma decisão tomada na corte demora para chegar na Bahia, que por sua vez demora para chegar em Lisboa, e isso condiciona o processo político, como já foi ressaltado por historiadores e historiadoras, né? Como a Berbel, por exemplo. Nas várias cenas desta conjuntura, seria possível mostrar o entrelaçamento entre constitucionalização e decisão política, entre constitucionalização e experimentação de novos arranjos. Vou me deter na cena inicial, entre agosto de 1820 e o retorno do rei a Portugal no ano seguinte. Por fim, quero ressaltar o principal achado da minha pesquisa, o uso das bases como constituição provisória, algo que se aproxima dos resultados da pesquisa de Denis Bernardes. Depois de rezada uma missa, já na primeira proclamação oficial dos chefes militares da Revolução da Cidade do Porto, em 24 de agosto de 1820, a Constituição ingressa no tempo da decisão. Vamos, com nossos irmãos de armas, organizar um governo provisional que chame as cortes a fazerem a Constituição, cuja falta é a origem de todos os nossos males. Em poucas semanas, a Revolução ganha adesão em Portugal, a regência colocada pelo rei é derrubada e substituída por uma junta, e as cortes são convocadas para constitucionalizar a monarquia. No início de janeiro do ano seguinte, o ministro mais próximo do rei Dom João VI na corte do Rio de Janeiro, Tomás Antônio Villanova, Portugal, assim interpretava este primeiro ato de rebeldia. Os soldados confessaram que foram iludidos pelo grito de "Viva el Rei, viva a religião", que não entendiam o que era a Constituição. O entendimento do que seja e deva ser a Constituição se torna objeto permanente de discussão e decisão para portugueses dos dois lados do Atlântico, e depois para brasileiros e portugueses. Para muitos participantes dos sucessos desencadeados pela Revolução, os acontecimentos locais fazem parte de um quadro geral, mais amplo. O constitucionalismo luso-americano participa de um enquadramento mais amplo. O conde Palmela, ministro joanino dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, escrevia em meados de 1821, com base na larga experiência de representante da rainha nas cortes de Cádiz, de plenipotenciário no Congresso de Viena e embaixador em Londres, que a agitação em Portugal seguia a tendência universal da opinião pública das nações, de que se compõe a Federação Europeia. A junta governativa que assumiu o mando na Bahia ao aderir à Revolução Portuguesa
justifica em ofício ao rei, em 12 de janeiro de 21, a necessidade de constitucionalizar a monarquia à luz de outras experiências constitucionais, como a inglesa. O significado tanto da Revolução como do constitucionalismo é disputado e interpretado nos dois lados do Atlântico é mescla de sentidos tradicionais que fazem remissão às experiências acumuladas e de sentidos novos. Por um lado, fala-se em leis fundamentais do reino, convocação das cortes para a regeneração da monarquia. De outro, ainda que de modo indeterminado, cortes deliberativas e não meramente consultivas, soberania da nação, cidadãos e patriotas ao invés de vassalos. Entre experiências e expectativas, decisões são tomadas nos dois lados do Atlântico, em Portugal e nas partes do mosaico do continente do Brasil, por atores que não se restringem à corte com o rei, seus ministros e áulicos, mas abrange a tropa e seus chefes, funcionários vários, proprietários de terras e de homens, comerciantes, religiosos e escravos. A interpretação de Tomás Antônio na corte joanina, a par das primeiras notícias da Revolução de 17 de outubro, reitera a única interpretação possível pela gramática do antigo regime. Cabe ao rei convocar as cortes com natureza consultiva para sugerir emendas, melhorias e aperfeiçoamentos na administração. O rei somente é quem delibera para a felicidade de seus fiéis vassalos. Para Tomás Antônio, Constituição são os usos, costumes e leis fundamentais da monarquia. A política de Tomás Antônio informa de ponta a ponta a carta régia aos governadores do reino, assinada pelo rei em 27 de outubro. Primeira resposta oficial da coroa à Revolução. Tais conselhos não são os únicos que recebe Sua Majestade. Vale a pena estudar de perto os projetos de outro de ministro, o já mencionado Conde de Palmela. Entre janeiro e fevereiro de 21, Palmela responde às várias consultas do rei. Recebe várias consultas do rei. No essencial, para Palmela, o rei deve dirigir o processo de constitucionalização, definindo as bases da Constituição. O sistema de decisões idealizado por Palmela propõe que o rei publique um manifesto com as bases da Constituição, ordene o envio do príncipe real a Portugal para dirigir o governo e a feitura da Constituição pelas cortes. Para os vassalos do Brasil e dos demais domínios ultramarinos, seria formado um conselho consultivo com representantes que se reuniriam na Corte do Rio de Janeiro para serem ouvidos sobre os melhoramentos na administração no Reino do Brasil e das colônias. Mas em 17 de fevereiro, quando chegam ao Rio de Janeiro as notícias da sublevação militar na Bahia, a constitucionalização de todas as partes da monarquia entra nos cálculos de Palmela. O rei necessita publicar um manifesto dirigido a todos os portugueses da América e da Europa, lhes dizer a necessidade de evitar a dissolução da monarquia e de se reunirem todos os leais portugueses com seu legítimo soberano. O Palmela redige versões das bases. Eu aqui coloquei uma das versões das bases que ele propõe ao rei. Os projetos de Palmela não vingaram, os acontecimentos de fevereiro e abril de 21, no Rio de Janeiro, seguiram um curso que precipitou o retorno do rei a Lisboa. Bom, eu não tenho tempo de descrever um pouco isso, mas também aqui, juramento, a Constituição, adoção, ainda que efêmera, da Constituição de Cádiz, tudo isso está nesses acontecimentos que depois precipitam o retorno do rei. Eu quero comentar, então, rapidamente a segunda parte da minha exposição, que a crise aberta com a Revolução do Porto promoveu a constitucionalização das províncias. Isso se manifesta nas decisões institucionais, formação de juntas, adesão às cortes, juramentos, na liberação do discurso político para além dos canais tradicionais de deliberação, mas também porque nas várias províncias
fez-se uso das bases da Constituição aprovadas em meados de março de 21 pelas Cortes. Não as bases de Palmela, mas as bases aqui feitas pelas Cortes. As bases têm as características formais e materiais das constituições modernas. Definem direitos e garantias individuais dos cidadãos. Organizam os poderes e o regime político. As províncias americanas experimentam estruturas do constitucionalismo antes da independência e da política sobre a Constituição de 24, outorgada por Dom Pedro. Eu havia trazido aqui vários exemplos de uso das bases. Então, por exemplo, o direito de representação, que está no artigo 14, isso vai ser invocado no Dom Pedro, para se opor a vilês, vai ser invocado pelo lado das cortes, no palco de Lisboa, a Comissão Especial dos Negócios Políticos enfrenta argumentos que justificaram a insubordinação de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cujo desfecho foi o fico, também invocando as bases. Enfim, há vários usos da base. Bonifácio vai empregar essas bases. Então, o uso das bases, esse é um ponto que me interessa nessa pesquisa que eu havia feito. Então, caminhando para a conclusão, porque já falei 14 minutos dos 15 que eu tenho, o discurso do constitucionalismo entre 21 e 22 opera com indeterminação. Desafia e transige estruturas e práticas políticas do antigo regime e possibilita o experimentarismo institucional. Quando se tem como referência a história constitucional e institucional posterior, é saliente que algumas formas estruturais vão se estabilizar traduzindo-se em rotinas. Nesse período, porém, Constituição não designa uma estrutura já conhecida e assentada, mas é possibilidade de escolhas colocadas à deliberação e disputa, ora argumentada, ora violenta. O nexo entre constitucionalismo e crise política não é a aplicação de estruturas já constituídas aos acontecimentos. Entre 21 e 22 está em jogo um conjunto de acontecimentos que desafiam as estruturas tradicionais, introduzindo variação, mesclam a semântica antiga com a nova, fazem seleções arriscadas dentre as possibilidades. Será preciso tempo, história e memória para que as seleções se estabilizem como rotinas. Para mim é muito interessante, quando a gente olha a semântica desse período, como que o termo constitucional é usado em sintagmas que para nós são curiosos, né? Não só em termos dos impressos que circulavam, borboleta dos campos constitucionais, mas também em juramentos, em proclamações, autoridades se diziam como muito constitucionais. A iluminação pública do Rio de Janeiro, aprovada pela Câmara, foi dita também como uma iluminação muito constitucional. Então, o termo constitucional, ele catalisava, ele tinha uma indeterminação e catalisava experiências e expectativas. Isso que eu acho interessante de explorar e de investigar. Enfim, no nosso debate eu vou ter oportunidade de completar mais algum ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Samuel. Quando passarmos para o debate, a gente pode ampliar essa discussão tão complexa, né? Que dá pano para manga. Queria dar boa tarde, né, a quem está se manifestando aqui, interagindo com a gente. O Aidar está dando parabéns pelo evento. Muito obrigada, Aidar. Uma equipe, foi um trabalho coletivo que está indo tudo bem. Muito obrigada. Bárbara Santos, boa tarde. Joaquim Fagundes, sempre com a gente. Boa tarde, Joaquim. Nara também, Nara Tinoco.
Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo. As perguntas, vocês podem, né, como sempre, colocar nos comentários que a gente vai passar no final das intervenções. Bom, agora nós vamos passar para a próxima intervenção, que é a do professor José Subtil, intitulada A Justiça no Primeiro Liberalismo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Passo a palavra agora ao senhor. Sim, senhor. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os colegas de mesa, a Cláudia, o Samuel e o Gustavo, e também uma palavra de apreço para todos aqueles que nos estão a seguir. O meu objetivo hoje, nesta conversa que gostava de ter convosco, era procurar entender o que é que os liberais queriam da justiça. Na medida em que, em todos os debates que fomos assistindo ao longo do liberalismo, eles expressavam a ideia de que a justiça era o bem melhor e era a forma pela qual os portugueses poderiam ficar mais felizes e a nação regenerada. Várias vezes isso foi dito e, portanto, a justiça ocupava o primeiro lugar das preocupações dos nossos liberais. A prova disso é de que quando a Constituição terminou e ficou pronta em julho de 1822, seguiu-se a fase das leis regulamentares, aquelas leis que iriam pôr em prática e iam, de certa maneira, especificar os grandes princípios que estiveram vertidos na Constituição. E sem dúvida que as primeiras leis regulamentares dirigiram-se e foram agendadas relativamente aos juízes eletivos, à constituição das relações e à responsabilidade dos funcionários. Portanto, esta eleição traduz bem a prioridade e a importância da justiça. Como é que eu tenciono abordar esta questão, que evidentemente não vai ter aqui os detalhes necessários, ficará para o texto que depois acompanhará estas conversas todas que estamos a fazer no webinar. No primeiro liberalismo, que eu situo, portanto, entre 1822 e 1841. Porquê? Porque entre 1822 e 41 houve uma oscilação muito grande de textos constitucionais e orientações para a justiça. Foi a Constituição de 1822, e como é evidente, foi a Carta Constitucional de 26, depois foi a nova reforma de Ponta Delgada de 1837, de Mozinho da Silveira, depois foi a Constituição de 38 e depois foi a novíssima reforma de 41 de Costa Cabral. E a partir do momento de Costa Cabral, entramos noutra fase do liberalismo, uma vez que a Carta Constitucional fica solidificada, cimenta, digamos assim, a orientação suprema da lei fundamental e que vai, portanto, manter-se até à República, até 1910. Portanto, o período de grande perturbação e de alguma desorientação e mesmo de algum caos que se estabelece é justamente entre 1822 e 1841. Eu não vou abordar todos os momentos, mas falo-ei no texto que publicar, mas gostava de começar exatamente pelo menos pelos dois primeiros, pela Constituição e pela Carta Constitucional e depois pela reforma de Mozinho da Silveira, se for possível. Como é que eu tenciono abordar esta questão? Tenciono abordar esta questão respondendo à questão de como é que a justiça era tão importante para os liberais e o que é que eles queriam fazer da justiça. Qual era o problema deles no que diz respeito à crítica desenfreada e uma crítica assintosa e muitas das vezes até publicitária contra a justiça do antigo regime. A justiça do antigo regime era vista por eles como uma justiça que era absolutista, portanto, assente na base dos privilégios. E, portanto, eles queriam fazer outra justiça diferente. E para fazerem outra justiça diferente, a chave e o remédio que eles encontraram era responder
à questão de que como é que vamos entregar a justiça a que juízes? A que juízes? Ora bem, e é esta resposta que eu vou procurar encontrar, não nos textos constitucionais, porque neste aspecto pouco me interessam, porque são textos elaborados do ponto de vista intelectual, do ponto de vista dogmático, mas nas discussões que antecederam a fixação dessas narrativas constitucionais, ou das narrativas que tiveram a ver com a organização da justiça. Que narrativas são estas? O debate entre os deputados. E o debate entre os deputados com base em quê? Com base no confronto que foi feito nas cortes ordinárias e depois nas cortes extraordinárias, ou em primeiro lugar nas cortes extraordinárias constituintes, depois nas ordinárias e depois na Câmara dos Pares e na Câmara dos Deputados, sobre aquilo que era, de facto, a resposta a esta questão, que era: que juízes é que nós queremos? E também feita em torno de dois documentos que são, ou pelo menos de um documento que é fundamental, que é o que provoca a discussão e o debate. Que documento é esse? São os projetos, não são as constituições, nem são as leis das reformas e das novíssimas reformas. São os textos de propostas. Por exemplo, na questão da Constituição de 1822, ganha uma importância extraordinária o projeto de Constituição, que é entregue nas Cortes em julho de 1822 e que vai ser começado a discutir, e que só em janeiro e fevereiro é que se ocupa do problema do título 5º da Justiça. Esse projeto foi um projeto que foi elaborado por deputados que tinham, quer dizer, cobriam várias fações políticas dentro do Congresso, ou dentro das Cortes Extraordinárias. Salientava, por exemplo, dois nomes famosos, um que é o Borges Carneiro, que é conhecido pelo seu radicalismo, e um outro que é tutelar, que é uma figura-chave de toda a Revolução, que é o Manuel Fernandes Tomás. E eles os dois faziam parte desse projeto. Quando o projeto que serviu de base à discussão da parte da organização da justiça e dos juízes, não previa juízes eletivos. Previa jurados só para apreciar questões de facto. E os jurados eram presididos por um juiz letrado. Tudo o resto estava assente em juízes letrados. Previa-se também, excepcionalmente, juízes conciliatórios, se por acaso as partes o entendessem e o quisessem requerer. Era, portanto, facultativo. Quando o projeto começou a ser discutido, o deputado José de Bastos encabeçou uma corrente de opinião contra o projeto. E, portanto, passámos a ter um documento que era o projeto e um outro documento formado pelas intervenções dos correligionários do José de Bastos, que tinha por missão acabar com os juízes letrados, pura e simplesmente entregar a justiça a juízes eletivos. E, inclusive, os lugares ocupados pelos juízes eletivos eram ocupados de forma amovível. Isto é, corriam o tempo necessário para que pudessem, um ano, havia várias versões, 1 ano, 2 anos, havia a versão dos 3 anos, e a partir dessa altura eles seriam substituídos. E depois constituiu-se uma terceira via, encabeçada por Manuel Fernandes Tomás, vejam bem, que era uma via moderada que procurava integrar esta versão radical dos juízes populares na versão eletiva do projeto da Constituição e, nomeadamente, da Justiça. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os nossos primeiros liberais estavam a usar uma imagem contra o antigo regime completamente paradoxal. Isto é, estavam-se a esquecer
que no antigo regime, dos 850 concelhos que existiam, mais de 700 eram já entregues ou estavam entregues a juízes populares, a juízes eletivos. Portanto, não se estava a tratar de uma versão nova que fosse assente na ideia de que agora todos os poderes têm que brotar da vontade popular e têm que estar sufragados pelas eleições. E, portanto, a novidade que, por acaso, que estava a existir era aquela que estava assente no projeto. Esse projeto que estava assente em juízes completamente e exclusivamente juízes letrados. A novidade estava aí e que foi interpretada pela ala mais radical como uma tentativa de restaurar aquilo que era chamado a ordem magistrática, digamos, o poder dos magistrados. A partir desta altura, constituíram-se 6 grupos de defesa de juízes que são muito interessantes para nós entendermos o caos e a confusão política já que atravessa todo o grupo dos liberais. A primeira, já falei, e portanto não tem nem grande novidade, que são os juízes letrados. A segunda são os juízes de facto. Os juízes de facto são aqueles que vão dar opinião sobre o que é que os juízes que vão decidir podem fazê-lo em face daquilo que está provado do ponto de vista factual. E aqui houve 2 grupos distintos de liberais, de deputados. Uns que achavam que os juízes de facto só deviam intervir em causas de crime, portanto era uma mitigação da versão popular. Outros que consideravam que eles deviam intervir nas causas de crime e nas causas cíveis. E ainda um outro grupo mais eletista que considerava que os juízes de facto, embora fossem possíveis nas causas de crime ou nas causas cíveis, deviam ser recenseados, isto é, deviam ser pautados, deviam ser escolhidos em pauta, exatamente da mesma forma que se procedia no período do antigo regime, no período corporativo. E depois havia os chamados juízes ordinários. Juízes ordinários seriam, então, juízes eleitos pelos povos que iriam julgar ou todas as causas, na versão mais radical, ou algumas causas que se ateviam, portanto, a situações de menor gravidade. Depois teríamos os juízes de paz, também estavam previstos em alguns destes projetos e em alguns destes documentos que eu acabei de falar, e que estes juízes de paz, na versão de Mouzinho da Silveira, de 32, é muito interessante porque estes juízes de paz existem obrigatoriamente e sem a pronúncia dos juízes de paz, os juízes letrados não podiam ser convocados para o processo judicial. Isto é, era uma forma de evitar que a justiça letrada pudesse apreciar sem que primeiro houvesse um filtro popular e que fosse um filtro não com base naquilo que são as ordens jurídicas e a apreciação jurídica, mas com base naquilo que podia ser o acareamento das partes que estavam em conflito. Depois, alguns destes projetos admitem juízes pedâneos, que eram juízes que também podiam ser ou nomeados ou eleitos, conforme as versões mais conservadoras ou eletistas ou populares, e depois os juízes de árbitro, os juízes árbitros, que podiam ser também convocados pelas partes, se assim o entendessem, e finalmente os jurados. Às vezes há uma confusão muito grande, porque se entende os jurados como uma forma de juízes eletivos. Não. Os jurados tinham uma versão eletista que admitia que os jurados eram presididos por juízes letrados e que os juízes que não eram letrados
podiam ser escolhidos ou por pauta, por exemplo, na versão Mouzinho da Silveira e na versão, por exemplo, da Carta Constitucional, ou podiam ser eleitos. O facto de serem escolhidos em pauta é completamente diferente, porque eles eram agrupados por critérios, como, por exemplo, só podiam pertencer às pautas se tivessem um determinado tipo de rendimento ou se fossem chefes de família, etc. Isso depois variou conforme as fações que estavam a defender uma ou outra posição. Mas a questão que eu gostaria de vos chamar a atenção é de que quando terminamos o texto final da Constituição, a fação radical, de certa maneira, ganhou a versão inicial do projeto de Constituição. Mesmo assim, o próprio Fernandes Tomás, que tanto contribuiu para que houvesse uma atenuação deste radicalismo popular, acabou por confessar no Congresso, nas Cortes, uma frase que ficou bastante emblemática, em que ele disse, bom, a partir do momento que a Constituição aceita juízes eletivos e aceita os jurados para as causas cíveis e para as causas crimes, eu estou num país novo de que desconheço o que é que vai acontecer. Isto é como se entrássemos num túnel onde nós não sabíamos o que é que acabava por conduzir o país a esta situação. Para concluir, no meu entender, pese embora toda a abordagem que nós possamos fazer a estas posições políticas, que eu terei ocasião depois de alinhavar melhor aquilo que estou a dizer, na minha opinião, não há novidade nenhuma do liberalismo em relação ao antigo regime no que diz respeito à justiça. Isto é, tudo aquilo que se diz e não é novidade nenhuma. São variações dentro daquilo que já estava ou que já vinha estando em vigor desde o antigo regime, sobretudo desde a segunda metade do antigo regime. Portanto, há um panfleto, digamos assim, político em torno da justiça que não corresponde, de facto, àquilo que efetivamente estas fações todas discutiam entre si e conflituavam do ponto de vista político, considerando que estavam à procura do melhor caminho para a justiça em Portugal. Era, portanto, isto que eu gostaria de deixar como ideia principal. Muito obrigada, professor José Subtil. Agora, enfim, né, as questões ficam para depois. Deixa eu dar boa tarde para o Nuno Camarinhas, que está com a gente, e lembrar que vocês podem começar a fazer as perguntas, dúvidas, comentários, observações nos comentários aí. Bom, agora nós vamos passar para a terceira intervenção do professor Gustavo Siqueira, intitulada Uma História do Conceito da Constituição, a Revolução do Porto e o Constitucionalismo Português visto do Brasil. Professor Gustavo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Cláudia. Aproveito para agradecer o convite. Gostaria de saudar o Samuel Barbosa e o José Subtil, que eu não vejo há muito tempo, né? A gente só se encontrou pouquíssimas vezes online, então gostaria de mandar um abraço carinhoso para eles, enfim, e especialmente para o grupo que está dando todo o suporte para o evento, coordenados pela Cláudia Atala. Então, parabéns para todos vocês. Já que o Nuno está aqui também, vou mandar um abraço para o Nuno. Enfim, a minha fala vai ser bem simples, eu não vou conseguir dar completude de tudo aquilo que eu queria falar, e eu pensei em dividir em 2 pontos, talvez num terceiro ponto que eu coloquei como uma coisa que eu tenho lido ultimamente, mas não sei se vou incluir. Mas vou falar para vocês, e se der tempo eu tento incluir na fala, né? Primeiro,
vou fazer partir um pouco daquilo que o Samuel falou, né, dos conceitos de Constituição. Inclusive, ele tem um artigo muito interessante sobre o constitucionalismo no Brasil no início do 19, eu recomendo a vocês. Mas eu vou falar um pouquinho desses conceitos de Constituição através dos dicionários que circulavam, né, alguns dicionários enfim, de 1823, de 32, como que eles mudam já em 1890, e vou focar especialmente na obra do José da Silva Lisboa, do Visconde de Cairu, especialmente o que ele vai falar sobre a Revolução do Porto, e daí durante a minha fala, eu vou tentar fazer uma mescla de 3 obras dele, né, da Reclamação do Brasil, História dos Principais Sucessos Políticos do Império do Brasil, que é de 27, e da Contestação da História e Censura do Mr. Prado sobre o Sucesso do Brasil. Se der tempo, eu vou tentar comparar essas visões, né, em relação à Constituição do Porto, a Revolução do Porto e o constitucionalismo, com os escritos do César Trípoli. César Trípoli é um italiano que migra para o Brasil no início do século XX, e exatamente 100 anos depois da obra do Cairu, ele escreve um livro que é muito famoso para os historiadores de direito, né, também descrevendo o processo de independência. Então, eu tentaria fazer uma ligação das obras de 1827 com uma obra de 1937, né, 110 anos depois, para ver se poderia ter uma ligação. Eu sei que na minha fala não vai ter muita inovação, né? Ou seja, enfim, já existem diversas publicações e trabalhos e livros sobre como a Revolução do Porto, entre aspas, né, causou, acelerou a independência do Brasil, e o que eu vou tentar fazer é uma ligação dessas descrições do Brasil sobre a Revolução do Porto com uma ligação com o conceito de Constituição, com as ideias de Constituição, né? Como o Samuel falou, o conceito de Constituição no início do século XIX é um conceito fluido. Nos dicionários que eu consultei, por exemplo, o Moraes e Silva, né, Constituição é escrita como estatuto, lei, regra civil, eclesiástica, ou a Constituição do ar, né? E o que é interessante é que esse mesmo dicionário, numa edição de 1890, né, ou seja, após a proclamação da República no Brasil, já vai ter uma descrição muito mais detalhada, né, uma edição muito mais detalhada do que era a Constituição. Mas em outros dicionários que eu consultei, Silva Pinto, de 32, né, Constituição é regra, lei fundamental da nação, estatuto, ou sinônimo de lei. O Eduardo de Faria, em 1859, vai falar que é Código Político de um Estado, como a Constituição de 22, que é um sinônimo de lei, etc, etc. Né? Então, assim, aparentemente não é muito claro, né, o que é essa Constituição, né, como se descreve, né, e é típico de um país, de um momento onde os conceitos mostravam, né, como o Samuel falou, vários horizontes, várias perspectivas, tá? Então, entendido isso, né, eu passo agora para algumas impressões, né, do Visconde de Cairu sobre esse processo que acontecia em Portugal, trazia reflexos no Brasil, e sobre a ideia de Constituição, né, seja a Constituição portuguesa ou seja a Constituição que depois foi outorgada no Brasil. Né? É interessante que na Impressão Régia, por exemplo, ele diz que Portugal não soube aproveitar a ausência da corte, né, para, entre aspas, se modernizar, e critica o uso da Constituição da Espanha, diz que determinadas práticas geraram descontentamento na nobreza, no clero, nas corporações, né, e, enfim, vou tentar focar mais o que ele vai falar, então, a partir do ponto de vista do Brasil, olhando para Portugal, né. Segundo ele, a Revolução do Porto foi o fato que mais mudança trouxe na relação entre a pátria-mãe e o Brasil, né, que para ele, né, isso ele diz expressamente,
a independência do Brasil é provável, é consequência da Revolução do Porto, né? E obviamente, na ideia tem junto essa ideia de constitucionalismo, né? E é por isso que ele vai falar na história dos princípios dos sucessos políticos do Brasil, do Império do Brasil, né? Se a nova Constituição de Portugal fosse adotada no Brasil, a consequência seria a separação dos países, né? Se, ao contrário, se a Constituição fosse abraçada pelos brasileiros, era verossímil que o pacto colonial seria desfeito, né? Ele também tece algumas críticas à violência da Revolução do Porto, vai citar as bases da Constituição de Lisboa, e o que me chamou a atenção quando ele descreve e cita não só as bases, mas como a Constituição Portuguesa, é que o texto da Constituição Portuguesa é de 23 de setembro de 1822, tá? Poucos dias após o famoso Grito do Ipiranga, né, que é comemorado no Brasil como a independência, no dia 7 de setembro de 1822. Né? Então é pouco provável que aqueles constituintes portugueses soubessem com detalhes do que estava acontecendo no Brasil, especialmente naquele mês de setembro. E aqui é interessante perceber que o Brasil vai receber diversas referências nessa Constituição Portuguesa de 22, seja no preâmbulo, seja na criação de um tribunal especial, que é descrito no artigo 8º, seja sobre a Constituição da Nação Portuguesa, no artigo 20, esse mesmo artigo 20 descreve o Reino do Brasil, que se compõe pelas províncias do Pará, Rio Negro, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, etc., etc. Vai falar da delegação do Poder Executivo no Brasil e vai proibir que os príncipes e os infantes sejam regentes, né? Que acaba sendo bem interessante também. O que eu acho interessante desse quadro é que esse quadro acaba sendo repetido 100 anos depois, 110 anos depois, por um italiano, né, aqui eu vou entrar no César Trípoli, que se naturaliza brasileiro, né? César Trípoli nasce na Itália no final do século XIX, se naturaliza brasileiro em 22, volta para a Itália para combater na Primeira Guerra Mundial e, após o final da Guerra Mundial, retorna ao Brasil. E nesse retorno ao Brasil, na década de 30, durante o Estado Novo, ele vai escrever um livro de História do Direito do Brasil, né? E o que me chamou a atenção é que várias dessas descrições que ele está usando, enfim, que ele faz em 1937, são muito parecidas com as discussões que o Cairu vai fazer em 27, por exemplo, né, em 22, 27 e posteriormente. Tá? Ou seja, que a Revolução Portuguesa, e ele chama de Revolução Portuguesa, revelou ao povo brasileiro um novo sentimento, né, e aqui é um italiano descrevendo o Brasil, né? Ele cita a promessa de Dom João VI, de 18 de fevereiro de 21, de dar uma Constituição ao Brasil, né? Ele também dá muita importância ao decreto de 3 de junho de 22, né? O decreto de Dom Pedro I, que convocava uma Assembleia Constituinte ao Brasil, né? Uma Assembleia Constituinte que nunca aconteceu, mas que segundo ele, marcava, entre aspas, né, aqui, usando palavras que ele mesmo utilizou, uma tentativa nacionalista brasileira, tendo por objetivo dar ao povo brasileiro uma Constituição exclusivamente brasileira, independente de qualquer Constituição
portuguesa. Ou seja, ele olha para esse passado de tentativas frustradas de projetos, de tentativas frustradas de uma Constituição brasileira antes da independência, como momentos que vão criar possibilidades para o processo de independência. Né? Essa Assembleia, por exemplo, essa circulação dessa ideia de independência, de Assembleia para ele, desculpem, essa circulação dessa ideia de Assembleia Constituinte para o Brasil, para ele, seria um respeito à vida política e administrativa do Brasil. Claro que tem muito de ufanismo, muito de romantismo na versão dele. Né? Agora, o que eu acho interessante é ver como que essas repetições do Cairu, né, vão parecer no autor de 37 que praticamente não cita fontes. Né? Então, a obra do Cairu praticamente não é citada por ele. Então, é um retorno a um Brasil império no início do Estado Novo, né? Ou seja, para criar uma imagem de um Brasil grande, de um Brasil independente, de um Brasil que sempre foi forte, constituinte, e que seria resgatado naquele momento. Tá? Eu também queria dizer essas poucas palavras, de uma forma resumida também. Eu acho que o título acabou ficando um pouco mais vasto do que eu consegui preparar, e se alguém tiver algum interesse, alguma curiosidade, eu fico à disposição aqui para os debates, mas já agradeço de plano a fala do Samuel e do Subtil, que foram muito mais detalhadas. Muito obrigado. Bom, obrigada ao professor Gustavo. Agora vamos chamar o professor José Subtil e o professor Samuel para começarmos os debates, né? Já temos algumas perguntas. Eu queria, assim, né, fazer uma pergunta ao professor José Subtil e uma que pode ser para o professor Samuel e para o professor Gustavo, para a gente iniciar os debates. A pergunta para o professor José Subtil é a seguinte: essa ideia de primeiro liberalismo é muito, muito boa, né? É muito interessante. Aí eu queria saber se o senhor consegue enxergar, se o senhor viu algum tipo de relação com esses primeiros movimentos no Brasil após a independência, né? Nós temos ali de 1822, 23 até o início da década de 40, uma grande movimentação que alguns autores, né, enfim, chamam como movimentação liberal, outros falam que é o período de transição. A professora Andrés Lima, na sua live que fez para o Diar, falou no período de reforma. Ela diz que não houve ruptura, né? Eu tendo muito a concordar com essa questão. E o senhor consegue ver essa ideia de primeiro liberalismo também para essas movimentações no Brasil, no pós-independência? Esses grupos, né, que, enfim, né, se diziam liberais por algum motivo, seja interesses do poder local, seja que esses grupos queriam manter essa certa autonomia herdada do antigo regime dentro lá das províncias. Será que isso tem a ver com essa ideia que o senhor discute, que também acontece no Brasil, né? Alguns autores mostram isso. Esses debates sobre tratados, sobre ideias que foram, de certa forma, herdadas de antigo regime, né, da política de antigo regime. Para o professor Samuel e para o professor Gustavo, eu tenho uma pergunta em comum. O que a gente pode dizer, em poucas palavras, né, não sei, da influência francesa nesse período, né, de revolução liberal do Porto, até mesmo considerando o Brasil, e, por outro lado, da persistência dessa tradição neotomista, católica de antigo regime? Será que é possível mensurar, né, em poucas palavras, eu sei que é um assunto complexo, que essas duas influências, essas ideias, elas conviveram ali nos primeiros anos, na primeira década, ou nas duas primeiras décadas de Brasil independente? Nós temos certa... Né, assim, eu sou pesquisadora do século XVIII, mas estou me aventurando nas primeiras décadas do século XIX. E o que eu tenho lido essa, de um lado, né, essa insistência
em se manter certa estrutura política, principalmente no que diz respeito a esses governos, a esses poderes das províncias, né, das capitanias, e, ao mesmo tempo, alguns grupos locais se valendo das ideias liberais, que, né, provavelmente mal conheciam, para manter esse status quo de poder local, de domínio sobre a Câmara e dessa relação com o Rio de Janeiro. É isso. Aí a gente pode começar pelo professor José Subtil, depois a gente passa para a segunda pergunta. Muito bem. Há uma ideia que é central a Portugal e ao Brasil, que é responder à questão de saber quem são os mentores e os líderes do processo de transformação, mesmo que esse processo de transformação seja, de certa maneira, mais imaginado do que propriamente correspondente a uma mudança estrutural da sociedade. O que é que acontece? Tanto a Revolução Portuguesa como todas as movimentações no Brasil são fruto de elites. Nós não estamos para uma coisa, são movimentações populares que não tinham programas políticos. Eram manifestações de insatisfação, manifestações contra a opressão. Não eram manifestações que tivessem em vista a tomada de poder. E eu sei que há um problema aí a resolver no que diz respeito aos movimentos em Mariana, que têm uma característica muito particular, muito interessante, mas que não faz a regra geral do Brasil. E, portanto, muitos destes letrados, muitas destas elites são formadas na Universidade de Coimbra e vão para o Brasil fomentar a criação de jornais, clubes de discussão, e, portanto, eles são agitadores, digamos assim. E eles foram formados em que caldo? Em que caldo político e cultural? Foram formados no caldo da Universidade de Coimbra, já em plena ausência da família real e, portanto, com uma discussão muito assertiva do que seria o futuro de Portugal e, mais importante ainda, foram criados num ambiente de grande luta política que tiveram a ver com a resistência aos franceses e à invasão dos franceses. Muitos fizeram parte, alguns, eu, por exemplo, o caso de Maranhão conheço bem, e muitos que estiveram no Maranhão à frente da agitação, estiveram à frente dos batalhões académicos em Coimbra a lutar contra os franceses. E alguns estiveram, portanto, ou seja, não é gente que está a aderir aos movimentos de forma intelectual só. Não, tem alguma inserção na vida política e que, ou seja, nós poderemos dizer que seria interessante que alguma vez se fizesse um recenseamento dos principais líderes no que diz respeito aos magistrados e aos letrados, quer no processo. Em Portugal está feito isso, e nós sabemos que a grande maioria são magistrados e, portanto, saídos da Universidade de Coimbra. No Brasil, por aquilo que eu sei, pode ser que haja estudos mais aprofundados, uma grande e substancial parcela desses líderes saíram também da Universidade de Coimbra. E, portanto, tiveram nessas lutas e nessa formação jurídica e cultural. Eu só dou aqui isto é muito interessante, eu dou aqui uma nota que havia até tenho a impressão que tenho aqui ao pé, que eu tenho, que é uma situação muito interessante. Sim. Que quando em janeiro de 1823 a Constituição, embora tenha sido jurada em setembro, ela está pronta em julho de 1822. Ela está pronta nos finais de junho, princípios de julho. E, portanto, ela vai ter um período de, digamos assim, de gestação para o juramento que leva quase 3 meses. E, portanto, como o que há aqui em relação exatamente a este ambiente geral, o nosso amigo
o nosso amigo deputado Girão dizia uma coisa muito interessante no dia 13 de janeiro de 1823, que ele equiparou ao 24 de agosto de 1820, o dia mais glorioso de Portugal. Porquê? Porque foi nesse dia que, através do Código de Responsabilidade dos Funcionários Públicos, os nossos magistrados passavam a ser avaliados e passavam a ser não só avaliados como fiscalizados, exatamente por juízes, pelo Conselho dos Jurados. O que fazia criar uma situação de grande instabilidade. Isto é só para dizer o grande conflito que havia entre estas versões populares, e é interessante que estas versões populares são veiculadas por letrados, por elites, são elites que se assumem como versões populares daquilo que eles próprios estavam inseridos no processo de construção do próprio liberalismo. E ele dizia que, afinal de contas, fizemos uma Constituição que até parece que é a mais moderna do mundo, mas o que é facto é que a nação nem é constitucional, nem democrática, nem monárquica, ela é fundamentalmente magistrática. Acentuar, outra vez, as elites identificadas com a magistratura. E a magistratura, de facto, tem aqui um papel central, digamos assim, em todo este processo de transformação e de uma cosmética, digamos assim, de passagem do antigo regime para o liberalismo, sem que sucedam grandes alterações no quadro geral da formação jurídica. E no Brasil, eles tiveram um papel central porque eles formaram-se exatamente no mesmo sítio onde se formaram aqueles que fizeram o processo o processo revolucionário em Portugal. Ótimo. Muito obrigada, professor. Agora começa para o professor Samuel. Pode ser? Bom, a questão da influência francesa, uma questão bastante vasta. As duas perguntas são bastante vastas, né? E eu confesso que é algo que eu preciso estudar, que eu tenho interesse em aprofundar mais, né? No caso, por exemplo, da interesse francesa, um ponto que tem me chamado a atenção foi a circulação, a leitura de Condorcet em Pernambuco, no Rio de Janeiro, porque de Condorcet vem uma concepção de cidadania proprietária, né? Então, a representação política, os franceses, a literatura francesa, que também não é única, né? Quer dizer, ela tem várias vertentes, então tem apropriações de modo bem seletivo dessa literatura diversificada, que vai impactar na discussão sobre representação política, por exemplo. A Constituição, o exemplo francês, mas também o exemplo inglês, aparece na correspondência de Palmela, né? Então, por exemplo, Palmela tenta convencer o rei Dom João VI que ele tinha que conduzir o processo a exemplo de Luís XVIII, né? que havia outorgado uma Constituição, etc. Então, tem o exemplo francês, a gente não pode esquecer de como que os Estados Unidos e a Federação Americana e a própria Constituição Americana também circulava em tradução francesa. Havia políticos que liam inglês, mas havia uma importante coletânea com traduções de constituições estaduais lá nos Estados Unidos e da própria Constituição Federal, e essa passa a ser uma referência também importante, né? Então, teria que fazer as genealogias, né? Estudar digamos, essas matrizes. O debate político nos anos 20, ele é muito mais informado
do que acontecia lá fora, do que muitas vezes se supõe. Se bem que isso já é bastante estudado também, né? É formidável, né? Quem lia, quem acompanhava o Correio Brasiliense, ali tinha um panorama de acontecimentos constitucionais que estava se dando na América, na Europa, enfim. Com relação ao segundo tópico, Cláudia, esse é um tópico fascinante, né? Que vou talvez generalizar um pouquinho mais. É o tópico, no fundo, da teologia política do antigo regime, o quanto que isso está presente no próprio debate dos anos 20. Esse é um tema complexo e, salvo engano, ainda tem muita coisa para ser feito aí, né? Para mim, no meu caso, o interesse estaria principalmente, por exemplo, nos juramentos. O tema dos juramentos constitucionais. Juramento é um tema do direito canônico, um instituto clássico do direito canônico. E ele foi usado nessa constitucionalização da América portuguesa, né? Juramentos... jurar a Constituição, que vai ser feita, jurar bases que ainda vão ser feitas, depois jurar bases que foram publicadas. Então, o tema do juramento, depois a discussão sobre o perjúrio, é algo central, e esse é um instituto da teologia política. Por exemplo, quando Frei Caneca se recusa a jurar a Constituição outorgada, ele vai dizer, eu não posso jurar a Constituição outorgada porque isso seria um perjúrio, porque eu fiz um outro juramento anterior e, na verdade, o imperador não cumpriu o juramento anterior. Né? Então, o tema do juramento é um tópico que me interessa, porque juramento, as bases, os usos que a gente tem que ver de modo mais detalhado da própria Constituição espanhola, porque juntas... Pará, Bahia, Pernambuco, adotavam a Constituição Espanhola também, mas como que foi esse uso efetivo? Eu, pelo menos, sei muito pouco disso, né? Então, é algo que me interessa. Ainda sobre a teologia política, aí a figura do rei, né? O corpo do rei, a presença do rei, por que é tão importante a discussão do retorno do rei a Portugal, ou do príncipe do Brasil? Não é só por razões econômicas, não é só por razões mais, digamos, de poder estar perto do rei para influenciar o rei, tem esse componente também, mas tem o simbolismo da presença do rei, né? Aliás, enquanto o rei não chega, as cortes funcionam com uma pintura representando o rei está presente nas cortes. Então, também esse é um componente da teologia política, que me parece, né, que está presente. Então, tem várias questões aí que eu acho que dariam para desenvolver. E muito interessante mesmo. Obrigada, Samuel. Gustavo, por favor. Cláudia, eu também vou fugir um pouco das perguntas. Realmente não sou um especialista, mas eu acho que talvez uma das chaves para entender um pouco da influência francesa ou do pensamento francês no início do século XIX seja o José Bonifácio, né? Porque em 1790 ele passa pela França, ele vê a Revolução Francesa, ele tem contato com literaturas, com obras. Os biógrafos dele dizem que ele, enfim, que ele trouxe muita coisa da França para o Brasil, apesar de, quando aluno de Coimbra, ter lutado contra os franceses nos batalhões, mas quando ele é exilado pelo Dom Pedro II, ele se exila na França também. Então, acho que ele tem ali pode ter muita coisa, né? Enfim, eu não lembro, assim, acho que ele foi aluno de 2 ou 3 importantes filósofos na França. E uma outra coisa que eu me lembrei é que o Dom Pedro I, ele era primo do Luiz Felipe, que toma posse, acho que em 1830, como rei da França. E antes do Dom Pedro I ir
guerrear com o irmão, ele passa na França também. Inclusive, acho que uma das filhas dele, não oficiais, né? Uma das filhas dele morava na França, né? Então, essa relação Brasil e França, acho que tem muita coisa aí. Peço desculpas aí. Não, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Acho que... sim. Vocês estão me ouvindo? É porque tinha falhado. Ok, obrigada, muito bem lembrado, Gustavo, a questão do José Bonifácio, é um bom caminho. Muito obrigada. Agora a gente tem a pergunta, eu vou fazer assim, tem uma pergunta do Iago para o professor José Subtil, que é a seguinte, eu vou fazer uma para cada e aí a gente passa a perguntar, vocês responderem, eu acho melhor, né? Gostaria, por gentileza, que o professor Subtil falasse um pouco sobre as contribuições das visões sobre o direito no período pombalino, entre os liberais. E se consegue enxergar continuidades ou deslocamentos e modificações doutrinárias após no período mariano e liberal. Para o professor Samuel, o Joaquim Fagundes pergunta: quais foram as posturas de brasileiros diante das discussões colocadas na sua fala? Agora a gente tem a pergunta do Felipe para o professor Gustavo. Poderia comentar sobre a discussão e a contribuição acerca do conceito de direito natural? Tem um pouco a ver com o que eu perguntei. Na Constituição brasileira, na formação da Constituição brasileira, alguma coisa sobre o assunto. Então, aí a gente começa pelo professor José Subtil. Bom, a pergunta que me é feita é uma pergunta que me permite continuar um raciocínio que tinha feito no princípio desta pequena conversa que estamos a ter todos, que é a ideia da Constituição. Quer dizer, a ideia de que só os liberais é que tiveram uma Constituição e que, portanto, esta ideia da Constituição ser um emblema de grande transformação jurídica e no que diz respeito à regulação do direito por parte dos liberais, é uma ideia que não me agrada, de maneira nenhuma. Porque no antigo regime também havia Constituição, só que a Constituição não estava formalizada num texto com a estrutura e com digamos, a arquitetura que depois foi dada à Constituição de 1822. Havia leis fundamentais. As leis fundamentais do antigo regime eram, por exemplo, no período que me está a referir do período mariano, por exemplo, a Lei da Boa Razão. A Lei da Boa Razão de 1769 é uma lei fundamental, é uma lei constitucional. Quer dizer, regula, orienta, obriga, não permite fazer outras coisas que não sejam aquelas que estão lá ditas, que é aquilo, no fundo, que é o sentido de uma Constituição. A Constituição obriga tudo o resto, todo, digamos, o edifício jurídico e legislativo, a não deixar de cumprir com esses princípios. Pois os princípios estavam lá. E havia outros princípios, que o Samuel há bocado falou aí da questão da teologia, e que estão enraizados em muitos princípios teológicos. O princípio da honestidade, o princípio da equidade, o princípio do bom uso das razões, a tradição. Portanto, havia um edifício constitucional sobre o qual ninguém podia ultrapassar esses limites. O próprio rei estava constrangido. A história de que havia um absolutismo foi uma história inventada pelos liberais. Os liberais inventaram que antes deles era o caos e que antes deles havia um regime quase tirânico, absolutista. Não era isso. Toda a gente que conhece o ambiente jurídico e a formulação do direito antes de 1822 sabe que não era assim. E que, portanto, todo a fórmula... E, além do mais, mesmo já depois, no período mariano, nós vamos ter um movimento dirigido por Pascoal José Mel Freire, que são movimentos de codificação da legislação. Portanto, nós estamos no caminho que foi o caminho que foi adotado depois pelos liberais. Os liberais não fizeram nenhum caminho, seguiram caminhos que já estavam feitos.
isto permite-me a mim chamar outra vez a atenção das dúvidas que eu tenho, e são muitas, de que se porventura 1820 ou a Constituição de 1822 constituiu de facto uma ruptura no processo jurídico e histórico, do ponto de vista geral. Só para terminar, gostava só de dizer uma coisa que é extraordinária. A última investigação que eu fiz foi relacionada com os finais dos anos 60 do século XIX, ou seja, eu deixei dar uns anos, bastantes anos à Revolução para ela se mostrar, para ela mostrar aquilo que valia, e foi ver os indicadores dessa Revolução. E foi ver os indicadores em documentos que são insuspeitos, que são os orçamentos. Quer dizer, quando se vê o que é que o Estado Liberal gasta, para comparar com aquilo que o Estado da monarquia dita absoluta por parte dos liberais gastava, nós vamos encontrar coisas que são surpreendentes e que não nos dão absolutamente nenhuma novidade no que diz respeito ao Estado Liberal, exceto uma. Os liberais passaram a gastar muito dinheiro com os militares, coisa que no Estado antes da Revolução de 1820 estava mitigada essa despesa no que diz respeito à Fazenda da Coroa. Esse texto vai aparecer agora nestes cadernos que vão comemorar os 200 anos da Revolução, nos cadernos de Lisboa, e que estão lá documentados os números e as estatísticas que nos dão um retrato daquilo que, de facto, o Estado Liberal mostrou ser capaz de ser capaz de ser. Ser capaz de ser uma coisa diferente. Não foi uma coisa diferente. E, portanto, o processo de continuidade entre o século XVIII e o XIX é muito mais relevante e muito mais evidenciado do que o processo de ruptura. Esta é a minha maneira de estar a analisar a situação. Por isso, a pergunta encaixa exatamente nesta questão da Constituição. O que é isso de Constituição como novidade no quadro jurídico e no quadro da formulação do direito? Que novidade é essa? É uma novidade formal. É uma novidade formal só porque constitucionalmente o ambiente já estava regulado do ponto de vista constitucional. Não há uma alteração, digamos, não há arbitrariedade antes. Não há arbitrariedade, não há liberalidade absoluta. O rei não faz o que quer. Como eu disse, essa ideia do absolutismo e do caos antes do liberalismo foi uma invenção dos liberais para justificarem a sua própria revolução. Mesmo assim, muito mitigada, porque eles nunca se assumiram como revolucionários. Eles assumiram-se como regeneradores. É engraçado, a palavra deles, eles dizem sempre que são regeneradores. Regeneradores de quê? Querem voltar ao século XVI. Querem voltar ao século XVI e ao século XVII, às cortes. E, portanto, depois encontram ali uma fatia da história, que é o século final do XVII e o XVIII, a que chamam o absolutismo, que terão conspurcado o edifício jurídico das liberdades e das garantias do povo. Portanto, esta ideia dos liberais, acho que deve ser sempre revisitada para nós não cairmos digamos assim, isto na minha maneira de ver, para não cairmos na ideia de que, de facto, estamos perante uma revolução heroica, uma revolução transformadora, uma revolução que trouxe, digamos assim, um Portugal novo e que, de facto, eu não sei, peço desculpa, que já estou a falar um bocadinho a mais, são questões muito interessantes. Eu não sei se as invasões francesas terão feito mais pela transformação, pelo fim do antigo regime, do que propriamente a Revolução Liberal de 1820. A questão das invasões francesas é uma questão central no processo evolutivo da recente história contemporânea de Portugal. É central. E há bocado o Gustavo disse uma coisa, que é, nós encontramos, por vezes, resistência aos franceses, sim senhor, por parte dos letrados e por parte das elites, mas ao mesmo tempo uma questão extraordinariamente paradoxal, que é os letrados e as elites
absorvem as ideias da Revolução Francesa. Eles estão contra a usurpação, contra a violência da guerra, contra o roubo, contra, portanto, o facto de haver um domínio abusivo dos cidadãos portugueses por parte dos exércitos napoleónicos. Mas as ideias, por exemplo, nós temos o caso do José Seabra da Silva, por exemplo, que é um dos maiores doutrinadores do regalismo e do marianismo, em que ele próprio se foi oferecer ao Junot para colaborar com ele na formulação de uma Constituição. Isso está muito bem dito pelo professor António Espanha na Mão Invisível. A Mão Invisível tem lá exatamente esse relato e essa explicação do conluio entre as elites portuguesas e as tropas invasoras. E, ao mesmo tempo, a resistência ao roubo, ao saque, à violência. Isso são coisas completamente diferentes. Mas é interessante este paradoxo. Muito bom. Cláudio, dá vontade de entrar no diálogo com o Sutil. Não sei se é isso. Pode, fique à vontade, claro. Falar duas ou três coisas. Não, eu acho que eu tenho muito acordo com teses que você está levantando, Sutil. É claro que há uma Constituição antiga, no antigo regime, você tem toda a razão. O monarca antigo, ele não é um tirano, é outra coisa. Você tem toda uma discussão sobre tirania, então, o monarca não é um tirano. Agora, também, se a gente olha para algumas estruturas econômicas, para algumas estruturas sociais, há continuidades, é sempre possível encontrar continuidades, mas eu me questiono o seguinte, o quanto que... Será que a gente tem que ficar... Será que é uma alternativa? Houve ou não houve ruptura? Será que a gente tem que cair nessa alternativa? Porque, ao mesmo tempo... E aí a pergunta para mim chave é: tem diferença o constitucionalismo moderno deste constitucionalismo antigo? Me parece que há algumas diferenças também. Para dar um exemplo, você mencionou que a Constituição da monarquia, a Constituição antiga, ela não estava formalizada num documento, etc. E que isso é apenas formal. Bom, o fato de criar uma Constituição como produto de uma decisão de órgãos representativos, isso é uma mudança que tem consequências. Qual consequência? Na hora que se começa a organizar o sistema político com órgãos representativos que funcionam agora de modo permanente e modificando o direito por legislação de modo permanente, porque isso é o parlamento, né? Você não tem parlamento no antigo regime desses moldes, ou seja, um corpo que vai funcionar rotineiramente e alterando o direito de modo por decisões. Então, me parece que você tem mudança, sim. Um outro elemento para a gente refletir. O crime de lesa majestade dos revolucionários de 1817 em Recife, eles foram condenados por lesa majestade e foram supliciados. Foram o suplício, né? O direito penal do antigo regime que Foucault descreve tão bem. O Frei Caneca, na Confederação do Equador, também foi condenado por lesa majestade, mas não foi supliciado. E não foi esquartejado. E não foi por quê? Porque o direito penal tinha alterado. O suplício, a tortura, que, claro, era uma reforma do direito penal que já era da reforma da Ilustração, né? Mas isso é o constitucionalismo, é o debate constitucional, é a abertura constitucional dos anos 20 que vai introduzir. Sei lá, e a gente poderia pensar outras coisas. Então, a questão... Samuel, é preciso ter um bocado de cuidado,
quando nós falamos que no caráter representativo dos nossos deputados. Nós vamos ter, para além dos deputados, vamos ter uma Câmara dos Pares, que não é eletiva, portanto estamos numa situação semelhante ao antigo regime, e a Câmara dos Deputados nós vamos ter uma representação que é mínima, são à volta de 7, 8%, que representa, digamos, a população. É um grupo extraordinariamente circunscrito e pouco representativo, que não é representativo a não ser da sua própria classe e dos seus próprios grupos. Por exemplo, quando nós vemos que, a seguir à publicação da Lei da Boa Razão, a Casa da Suplicação tem o poder de, através dos seus assentos, alterar os regimes jurídicos, nós verificamos que essa alteração dos regimes jurídicos é feita na mesa grande da Casa da Suplicação, que inclui para cima de 30, 40 magistrados que já deram provas, digamos assim, de competência e que estão, digamos assim, a discutir o assento para formar jurisprudência. Portanto, nós estamos cristalizados. É evidente que se não tivesse havido Revolução Liberal, se formos por uma história contrafactual, nós poderíamos dizer, então, se não houvesse Revolução Liberal, o que é que poderá ter acontecido? Eu não sei, não ia acontecer o que já tinha acontecido antes das invasões francesas. Isso é verdade. Portanto, a importância que eu dou às invasões francesas é muito grande, porque as invasões francesas puseram Portugal em pé de guerra. As brigadas populares, que se multiplicaram por todo o país, destruíram completamente todos os pilares de manifestação de poder. Foram manifestações populares como nunca aconteceu na história de Portugal. E isso não é uma coisa que não tenha consequências. Teve consequências. Embora fossem reprimidos, embora fossem depois mitigados, embora depois fossem postos na ordem, etc., ficou um lastro. Ficou a experiência, ficou a ilusão. E tudo isso foi um caldo cultural extraordinariamente poderoso que vai, digamos assim, fomentar a mudança da sociedade. Eu diria a Revolução Liberal poderá ser, como nas óperas, não é? Poderá ser o último ato, não é? O ato final, em que vai fechar a ópera, não é? E que, portanto, é mais apologética, é mais vibrante, fecha. Mas eu, para mim, fecha mais do que abre. Porque quando eu há bocado estava a falar, por exemplo, na questão dos gastos com a obra social, por exemplo, é incomparável, a obra social do período mariano é incomparavelmente superior à obra social do Estado Liberal. O Estado Liberal abdicou completamente da obra social. Deu-a a terceiros. Só deu dinheiro de apoio. Fez de conta que não era nada com eles. O Estado Liberal não tem nenhum papel relevante na questão social. Nada. E o período mariano tem. A Casa Pia, os fluxos de reconversão dos órfãos, etc. O Estado Liberal não fez absolutamente nada. Isto é um exemplo, mas há mais. Não, A única coisa, Samuel, que há de relevante para o Estado Social é a questão do ensino. Aí sim, o ensino primário, o ensino das primeiras letras. Mas também não é a invenção deles. A montagem da rede do ensino primário é do final é Pombalino. É Pombalino. A montagem da rede é Pombalino. Agora, o incremento, a multiplicação de escolas, todo o apoio às primeiras letras, etc., não há dúvida nenhuma que é obra do Estado Liberal. Mas é a grande relevância do Estado Liberal. Eu acho que a gente tem mais acordo do que desacordo, talvez, né?
Porque também o meu ponto não é, eu não quero avaliar o acontecimento específico da Revolução de 1820. Exatamente. O meu ponto é, há transformações estruturais, algumas, nessa conjuntura. Eu acho que a política, existem permanências, existe uma teologia, uma latência, existe uma teologia, uma inércia da teologia política, mas eu acho, não é trivial cortes serem convocadas e não foram pelo rei. Cortes foram convocados pelo rei, juntas nas províncias, juntas eleitas. Você tem algo que está se movendo. Samuel, mas isso não é produto da Revolução. Isso foi feito antes da Revolução, no período das invasões francesas. Toda essa técnica de convocar manifestações populares, de fazer juntas governativas, etc., não é da Revolução. Não, exatamente. Mas o que é que tu vais ter? Tu vais ter uma carta constitucional que não foi discutida, foi outorgada. A carta constitucional foi imposta pelo rei. Não, você tem toda a... Tu não tens nenhuma Constituição a vigorar em Portugal. É que na minha conjuntura, eu ponho 1808 também, 1807. Eu ponho nessa minha conjuntura, entendeu? Então, o meu ponto não é 1820 exatamente. Mas então, não é... meu ponto é, não é uma grande continuidade como se nada tivesse acontecido. Não, tem coisa... E você mesmo está dizendo, a revolução, a invasão francesa trouxe mudanças e uma experimentação política no reino. E aí, quando eu me referia de juntas eleitas, aqui são nas províncias da América mesmo também, né? Sim, na América também, sim. Mas, enfim, Cláudio, acabei monopolizando aqui, desculpe. Desculpa lá, Cláudio. Nós acabamos mas o debate está ótimo. Nesta discussão. É um tema complexo que interessa a todos nós. Está ótimo o debate. Então, a pergunta é sobre como que os brasileiros reagiram, né? A pergunta do Joaquim, a essas discussões. Enfim, eu acho que a gente até já respondeu mais ou menos, mas enfim. Joaquim, aí tem que diferenciar também, né? Primeiro, refletir sobre o termo brasileiros, né? Tem portugueses, exatamente, europeus. José Bonifácio é português nascido em Santos. Você tem o Frei Caneca falava em portugueses indígenas do Brasil. Portugueses indígenas. Mas também tem a questão da pátria, tem a pátria de onde você nasceu, a pátria de onde você vai morar. Então, a questão das identidades políticas, esse é um tema que a historiografia avançou muito e ela é bem complexa, mas o ponto-chave é não pensar numa grande polarização brasileiros versus portugueses. Isso simplifica. É também não pensar um movimento da independência, porque ninguém sabe que vai ter a independência. E, aliás, quando que é a independência? 7 de setembro? 7 de setembro não foi noticiado no Rio de Janeiro. E até as revoluções... Bom, tem Cisplatina, você tem uma série de coisas que está acontecendo, sei lá, até o reconhecimento de Portugal, dos Estados Unidos, aconteceu a independência ou não aconteceu? Então, não tem que falar em movimento de independência e também qual é o projeto dos brasileiros, tem que relativizar isso. E aí tem que desagregar mesmo, tem que ver por província, por extrato, os partidos no sentido antigo da palavra, né, das correntes de opinião, assim, tem que diferenciar. E aí vai ter partidos que a favor... Enfim, aí é um quadro complexo. Optar por Rio ou por Lisboa, aderir a um a outro, enfim, aderir ao projeto do Rio de Janeiro, quando que isso se dá, tudo isso é um processo complicado nesse tempo, né? É um tempo que eu acho que é muito acelerado. Na hora que você tenta montar uma cronologia dos anos de 20, 21 e 22, é uma cronologia muito densa, assim, de acontecimentos. Tem muita coisa acontecendo em vários lugares. Então, é um momento de aceleração do tempo histórico, que não me parece de pouca importância, não. Que vai ter efeitos. Claro, mantendo muitas continuidades, eu concordo com o Sutil. Muito dessas estruturas vêm do período, vem de 1807. Enfim.
Ok, agora para o Gustavo, o Felipe pediu para você falar um pouco mais sobre a questão do direito natural, né, na Constituição. Enfim, sobre o direito natural, o que eu me recordo aqui, né? Recordo que, por exemplo, é uma das primeiras disciplinas da Faculdade de Direito, né, criada em 1827. Tem um texto do José Bernardino Almeida que ele faz uma discussão na época sobre o direito natural. Ele usa o direito natural e o direito das gentes para combater o direito romano. Então, se você tiver interesse, é um texto bem interessante, acho que chama Reflexões Históricos, é de 1823 ou 24. Agora, em relação à Constituinte, do que eu lembro que eu li dos anais do Senado, né, de 1823, eu não lembro do direito natural ser um conceito que estava sendo debatido ali, pelo menos dos anais dos anais que eu li da Constituinte. Mas eu sei que era uma discussão que talvez seja mais teórica, eu não sei de fato como ela apareceu na Constituinte, mas eu acho que o conceito de direito natural também não aparece na Constituição de 24. Então, eu acho que é um debate mais teórico que existia, né? Tanto que as primeiras disciplinas da faculdade de Direito era o direito natural, mas de fato, eu não recordo dela estar na Constituição e nos anais do Obrigada, Parlamento. Gustavo. Agora, tem algumas perguntas do Joaquim, que eu acho que já foram respondidas com relação ao final do antigo regime, início do liberalismo. Acho que esse debate que a gente teve aqui já meio que respondeu. O Nuno Camarinhas pergunta ao professor José Subtil: tem ideia se o modelo judicial da Constituição de 1822 chegou a ser posto em prática? E o Nuno também faz uma pergunta ao Samuel. Na verdade, para os dois, Samuel ou eu ou Gustavo. No debate brasileiro em torno do constitucionalismo, a questão da justiça, na sua crítica do antigo regime, vai ter alguma relevância? Né, que a gente meio que já discutiu, mas essa pergunta é para os dois. E, enfim, né? Aí, assim, por conta do avançado da hora, a gente vai só fazer essas, né? A gente tem um comentário aqui, rapidamente, da Elis, minha colega lá da UF Campus, professora do curso de Geografia. Ela diz que ela tem 3 livros de correspondência trocadas entre o Marquês de Pombal e o seu irmão, que foi governador do Grão-Pará e Maranhão. E é um conjunto de CDs com os documentos do Projeto Resgate. E aí ela diz, se nos interessar, ela disponibiliza. Muito obrigada, Elis. Nos interessa, sim. Depois eu converso com você e passo para os professores. Muito obrigada mesmo. Então, professor Subtil, o senhor começa a responder? O modelo constitucional de 1822 ficou apenas para os anais de uma biblioteca jurídica, porque a aplicabilidade foi zero, praticamente. Quer dizer, alguns meses depois do juramento da Constituição, nós vamos assistir ao fim do processo vintista da Revolução e vamos entrar num caldo, digamos assim, jurídico muito complicado. Vamos ter a Carta Constitucional, vamos ter o miguelismo, vamos ter a legislação do Mozinho da Silveira e, portanto, tudo isto, e depois vamos ter a reforma judicial de 37, portanto, tudo isto vai só estabilizar em 41. E quando estabiliza, não é voltada para o modelo da Carta da Constituição de 2022, é voltada para o modelo da Carta Constitucional, que é uma coisa que não tem, é um modelo completamente diferente, nem sequer consanguinidade com política, com a Carta Constitucional, com a Carta, com a Constituição.
A Constituição é, como estava a dizer há bocado o Girão, é uma coisa muito bonita, foi feita muito interessante, mas que só serve para como bandeira, mais nada. Nunca teve relevância absolutamente nenhuma. E mesmo até a República. É um modelo que ficou para os anais das bibliotecas jurídicas, mais nada. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu lembro. Aham. Bom, a crítica à magistratura, ela está presente em vários impressos que circulam, né? Porque a magistratura era o emblema de um pelo menos foi visto muitas vezes como um poder despótico mesmo, nesse período, né? E as bases, elas vão introduzir garantias processuais, por exemplo, limitação à prisão, né? Então, proibir prisão sem culpa formada. Então, algumas garantias processuais que já existiam em códigos penais na Europa, muitas delas elaboradas nas reformas projetadas no iluminismo penal, desagam nas bases. E depois, o debate da Constituinte de 23, mas principalmente da primeira legislatura, a Mônica Dantas fez uma livre-docência muito minuciosa, mostrando toda a reforma, que vai te interessar, Subtil, toda a reforma da justiça promovida pela primeira legislatura, de 26. Então, o caldo desse debate de crítica à magistratura do antigo regime deságua depois, principalmente em 26. No final do antigo regime há um debate muito interessante por causa desta história da prisão sem culpa formada, que foi exatamente a crítica que os tribunais do antigo regime fizeram ao comportamento da Intendência Geral da Polícia. A novidade da Intendência Geral da Polícia, sobretudo depois do Pinamanique, foi começar a fazer prisões sem culpa formada e a fazer autos sem ouvir as partes, sem defesa. Isto pôs em polvorosa todos os tribunais do antigo regime. À cabeça o desembargo do Paço a dizer isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, portanto não precisamos da revolução para nos indignarmos com a prisão sem culpa formada. Os tribunais do antigo regime indignaram-se. E o conflito que houve com o Pinamanique foi tremendo. Você não pode fazer isso. Você não pode prender sem culpa formada. Claro que ele continuou a fazer. Claro que continuou a fazer. Mas como também aconteceu depois no liberalismo. Mas esta indignação não é novidade. Gustavo? Não, eu só queria acrescentar que nos anais da Constituinte de 23 tem uma crítica muito forte aos tribunais do Santo Ofício. Ele chamava de os horrores dos tribunais do Santo Ofício. Eu acho que, aparentemente, nessa Constituinte é uma crítica maior ao Santo Ofício do que a justiça real, né? Pelo menos aparentemente nesses debates, né? Mas, por exemplo, a administração da justiça é um tema que está ali na Constituinte também, né? É difícil falar em Constituinte de 23, porque depois ela é otorgada, né? Mas os documentos mostram o que se debatia ali, né? Eu fico, às vezes, um pouco... Não fico à vontade, né? Teve uma Constituinte, não teve Constituição, né? Sim. Algum dos conferencistas tem mais alguma colocação? Professor José Subtil, professor Samuel, professor Gustavo? Não, eu quero saudar novamente os meus companheiros de mesa e dar os parabéns à Cláudia, que tem sido a mentora deste webinar. É um trabalho coletivo. Exatamente.
Sarita, Rodrigo, os meninos. Está lançadas as raízes para nós podermos fazer uma coisa interessante para o próximo ano. A pandemia também tem destas coisas, não é? A pandemia também tem destas coisas. Vejam lá o Samuel, ao menos um lado bom, né? Passar pela Alemanha, se calhar ia dar outro passeiozinho pela Espanha, etc. E está no Rio de Janeiro a trabalhar connosco na mesma. Sim, é muito bom isso. Professores, querem falar alguma coisa? Professor Gustavo, Samuel? Não, só agradecer, Cláudia. Para mim foi um prazer estar aqui. Eu não sou especialista no tema, no porte do José Subtil, nem do Samuel, mas fiquei muito feliz de encontrar os dois aqui e fiz várias anotações do que eu vi hoje. Muito obrigado. Eu também quero agradecer imensamente. Eu não sou especialista no tema, aprendi muito aqui e foi uma oportunidade imensa para refletir. Eu levo algumas questões para pensar mais. Muito obrigado pelo convite. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, aos convidados, agradecer aos meninos que estão lá atrás das câmeras, agradecer a Sarita Mota, Rodrigo Domingues, que fazem parte também desse grupão, né, de organização do evento. Nós, semana que vem, essa mesa foi interessantíssima, né? Também fiz várias anotações, é um debate que interessa a todos, é um debate muito atual, né? Debate conceitual, debate político. Semana que vem, nós temos, ao longo da semana, nós temos a finalização, né, dos eventos do GIAR, do ano, né? Na quarta-feira, quero chamar muita atenção que o último painel vai ser na quinta-feira, tá? Dia 3 de dezembro, às 2 horas de Brasília, às 14 horas de Brasília e às 17 horas de Lisboa. Temos o painel Cultura, com os professores e pesquisadores Pedro Cardim, Ronald Raminelli, a professora Júnia Furtado e a professora Ana Cristina Araújo. Ana Cristina Araújo. Na quinta-feira, tá? É o nosso último painel. E na sexta-feira temos a última live do ano também, né? De conversas sobre justiça e história com o professor Carlos Garriga, da Universidade do País Basco. Então, vai ser uma semana bem agitada, a gente convida todos para estarem conosco, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez e, enfim, né, saudar a todos que estiveram aqui conosco, o pessoal que acompanhou, o pessoal que comentou. Muito obrigada. Até semana que vem. Fiquem todos bem. Tchau. Tchau.